Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora de fazer o resumão das leituras de setembro de 2021. Sempre gosto de fazer esse tipo de vídeo porque assim eu consigo falar um pouquinho de todos os livros que eu li, mesmo que depois não venha a ter resenha aqui no canal, porque não é para todo livro que eu faço resenha, vocês já sabem, né? Então eu fico feliz quando chega a hora do resumão, porque assim a gente pode ter um panorama do que andou rolando por aqui. E eu vou comentar com vocês os primeiros livros que eu concluí no mês de setembro e depois os que eu li também por inteiro dentro desse mês, que foi recheado de coisas boas. Acho que tá rendendo bastante esses últimos meses aqui, para minha surpresa, né? Então eu fico muito feliz por isso também. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Ah, não esquece de conferir também o que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo. Logo abaixo dele tem todas as informações importantes para o meu trabalho, inclusive os links para apoiar o que eu faço aqui no YouTube. Vocês podem fazer parte do Clube Lê Latinos, que é o meu grupo de leitura exclusivo latino-americano, e também do Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores aqui do canal. Sim, por uma mensalidade assim super baixinha, de R$10, vocês podem ajudar a fomentar o meu trabalho aqui e participar de várias coisas comigo, como por exemplo os sprints de leitura privados que eu faço só com apoiadores. Nesse mês de outubro, a gente está lendo o Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, e vai ser muito legal ter a participação de vocês também. Se vocês quiserem, cheguem mais, que sempre tem espaço para mais um. Deixo também aqui na caixa de descrição todos os livros que eu estou mencionando e que tiverem aí disponíveis no mercado. Eu deixo os links para vocês conferirem sinopses, porque vocês sabem que eu faço comentários bem pessoais, né? Não faço resenha de tudo que eu estou comentando aqui. Então, para vocês conferirem se lhes interessa, né? Se vocês têm vontade de ler, todos os links importantes estão aqui embaixo. Sem mais delongas, porque esse mês de setembro teve muita coisa massa, vou começar falando para vocês do primeiro livro que eu concluí logo no comecinho de setembro. Eu já vinha lendo ele há algum tempo, né? Foi O Mapeador de Ausências, do Mia Couto, escritor moçambicano super conhecido. Esse livro que veio nessa edição maravilhosa aqui da TEG Curadoria, toda brilhosa, toda cheia de uma arte que lembra as artes africanas também. Eu gostei muito dessa edição, foi uma das mais bonitas que eu já recebi. E eu tava com algum pé atrás antes de começar esse livro, porque eu já sabia mais ou menos da estrutura dele, mas eu queria muito gostar, queria muito ficar apaixonada e eu não fiquei. Esse livro vai tratar das memórias de um personagem que é o Diogo. O Diogo é um escritor que pode ser lido como um alter ego do Mia Couto, mas não acho que isso seja relevante. E esse escritor, depois de muitos anos, volta à sua cidade natal, a Beira, e vai atrás das memórias da sua família, vai atrás das memórias do seu pai, porque o pai dele foi perseguido, né, pela política da época, a política que tinha que ver com a ditadura salazarista, né, e enfim, e ele vai atrás dessas memórias, do que ficou de registro, porque ele não aguenta viver sem saber de certas coisas, e aí ele vai acessar documentos, depoimentos de policiais, que eram esses que perseguiam, né, as pessoas envolvidas na luta pela independência de Moçambique, e ele vai intercalando então a voz em primeira pessoa, dele mesmo, falando sobre isso, sobre essa situação, e com vozes do passado que vêm através desses supostos documentos para o texto. Eu entendo esse recurso de usar um falso documento aqui, né, para poder justificar esse acesso ao passado, mas é uma das coisas que eu menos gosto na literatura. E para piorar, eu acho que a voz do Diogo, que é o protagonista, é muito mal construída. Eu acho ele um personagem que não parece real, assim, pela forma como ele fala. Os diálogos entre os personagens são muito forçados e falta alguma coisa, falta alguma liga. Eu não entendo o que falta exatamente para esse livro, mas ele não me convence. Ele não me convence na coisa do enredo mesmo, sabe? De como ele vai traçando esses personagens. E tem um romance aí que pra mim não funciona, tem umas amizades antigas que eu acho estranhas. Algumas coisas são legais no livro, algumas personagens femininas muito interessantes, mas em geral eu acho que ele não é um livro que me acrescenta muita coisa. Eu acho que se ele fizesse esse livro num formato de romance histórico, como ele fez com outros,
como por exemplo aquele que tem a capa vermelha, Mulheres de Cinzas, que é uma trilogia, acho que funcionaria muito melhor. Aqui, para mim, não tem consistência, então eu não curti essa experiência de leitura. Mas, para quem gosta do Mia Couto e não tem problema com esse estilo de narrativa, acho que pode investir. Ele já tem edição comum no mercado, que saiu pela Companhia das Letras, e se vocês quiserem conferir, tá aqui embaixo também. Na sequência, eu terminei uma outra leitura que eu vinha trazendo do mês passado, que foi o Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Mangel. Esse livro eu peguei com a parceria da Companhia das Letras, solicitei o e-book e fui lendo no Kindle. Eu gostei bastante desse livro, eu acho que ele traz um sentimento que todo leitor compartilha e que pode gostar, né, pode se emocionar ao ler. Nesse livro, ele vai fazer basicamente uma homenagem à biblioteca, uma homenagem aos livros físicos em especial, falando de um período muito difícil da vida dele, que foi quando ele precisou encaixotar a biblioteca que ele tinha na França e que tinha mais de 30 mil livros. E aí naquele processo de guardar, de catalogar, ele foi lembrando de cada história, lembrando da própria relação que ele tinha com aquele objeto e fazendo várias digressões. Então tem muitas partes desse livro, são digressões, eu não me lembro quantas são 7, mas ele faz essas digressões para falar de outros temas. E o Alberto Mangel, gente, é um dos caras mais cultos que eu já vi dentro desse nicho, né, de escritores e pesquisadores. Ele sabe muita coisa, ele tem muita história para contar, então cada digressão dele é uma aula de história praticamente, sobre história antiga, história da leitura também, que é uma das áreas de estudo do Alberto Mangel, né? Se vocês procurarem pelo nome dele, tem muita coisa desse nicho. Então ele é um dos maiores estudiosos do processo da leitura e por isso ele sempre traz muita coisa. Eu gostei bastante, ele tem alguns errinhos de revisão, algumas coisas que eu acho que merecem uma atenção especial. Não sei se eu vou conseguir falar ainda sobre ele tão em seguida aqui para vocês, só sobre esse livro, mas eu recomendo muito para todos que são leitores e que gostam de pensar sobre a relação que a gente tem com o objeto livro. É um livro encantador, o formato físico dele tá lindo também, eu fiquei com vontade de ter o físico aqui para manusear. E é isso, gente, é um livro para aquecer o coração. Sabe quando a gente está naquele período meio difícil, com leituras pesadas? Falar de livros, falar da relação que a gente tem com a leitura é sempre uma coisa muito agradável. Então eu recomendo para vocês e acho que não tem restrição. Esse aqui todo leitor vai gostar. Depois disso, eu li para o Clube Dubli o livro Preço de Noiva, da querida escritora Buchi Emecheta, que tem tradução da Júlia Dantas. Essa edição saiu pela Dublinense, obviamente, né? É uma edição que vai fazendo par com as outras da Buchi, que estão saindo também pela Dublinense. E é um livro curtinho que eu adorei ler. Gente, é um livro redondo, um livro que começa muito bem, termina muito bem. Tá entrando entre os favoritos da Buchi aqui, não ganha da Alegria da Maternidade, As Alegrias da Maternidade, que foi o primeiro livro que eu li dela, mas acho que, né, tem toda essa questão do primeiro livro, o primeiro contato, a gente fica super empolgada, só que esse aqui é na dose certa. A gente vai ter nesse livro a história da Akuna, que é uma jovem Igbo de uns 12, 13, 14 anos, não me lembro bem, e ela vai passar por um período muito difícil, que é a morte do pai. A partir da morte do pai dela, a história vai começar a acontecer aqui, vai mudar tudo, toda a função da família dela, o relacionamento com a mãe, com o irmão, o próprio local onde elas moram, que elas moram na capital, né, em Lagos, e vão ter que ir a família, depois da morte do pai, para o interior, e é nesse retorno para o interior que tudo começa a acontecer, esse choque cultural, né, de uma menina que estava crescendo, sendo educada na capital com pensamentos bastante progressistas, isso lá pela década de 50, 60, retorna para esse interior onde o funcionamento das coisas é tribal mesmo, né? Então ela vai aprender os costumes igbos, vai entendendo um pouco do que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo sente essa solidão muito profunda, né? Porque ela não só perdeu o pai, como ela está indo para um lugar que ela nunca visitou antes, para uma cultura que ela não sabe lidar muito bem. E ao mesmo tempo, eu acho que é um livro dos mais esperançosos da Buchi. Pelo que eu já li, né, dos que eu já li, que é As Alegrias da Maternidade e o Cidadã de Segunda Classe, esse aqui chega a ser até um livro otimista, né, um livro que traz uma outra abordagem e talvez um livro bastante romântico. E isso me surpreendeu bastante. A escrita da Buchi é sempre muito irônica, muito leve, muito fluida, mas ela sempre vem
dando soco na cara da gente, falando de várias coisas, e o que eu acho mais instigante, né, ela como uma pessoa desse lugar, colocando o dedo na ferida dessa cultura, ela desse lugar de fala que tem, fazendo essa provocação para essas ideias, para esses costumes, para essas tradições. Só que aqui eu acho que ela está mais em paz com a cultura e mais em paz também com as novas gerações. Então, para mim, foi um livro muito bom, gostei demais dessa experiência e quero falar mais sobre ele e aguardem, porque vai ter episódio do quadro Feito por Mulher em seguidinha sobre a Bushey. Nesse meio tempo também eu estava lendo Como Se Fosse a Casa, uma correspondência que são poemas da Ana Martins Marques e do Eduardo Jorge, numa edição que saiu pela Relicário. São 2 escritores brasileiros, poetas, e eu acho muito legal essa edição porque eles trabalharam também com a parte gráfica. Nas páginas em branco a gente tem os poemas da Ana Martins Marques e nas páginas em azul os poemas dele respondendo a ela. Eles trocaram correspondência por e-mail, ao que tudo indica, com poemas, né? Então eles iam se comunicando desse jeito num período em que a Ana morou no apartamento desse cara, pelo que eu entendi da história. E no começo eu não estava achando muito interessante, não estava me conectando muito com o que eles estavam falando aqui, mas da metade para o final, os poemas da Ana Martins Marques ganharam aquela força que eu já vi em todos os outros livros dela, e aí eu comecei a me emocionar. Então, da metade para o final, valeu muito a minha leitura. Eu acho que ele é um livro bem singelo, com poemas singelos também, não acho que seja uma coisa imperdível, mas para quem gosta da Ana Martins Marques, sempre vale conhecer alguma coisa a mais dela, né? Então, eu recomendo para quem tem essa vontade, para quem já é fã da autora, porque vai encontrar coisas legais aqui também. Depois disso, eu li o Jamais o Fogo Nunca, da Diamela El-Tit, que é uma escritora chilena. Esse livro tem tradução do Julian Fuchs e também saiu pela Relicário. Estou muito feliz de ler várias editoras independentes aqui, né, nesse mês de setembro. E esse livro, gente, é uma grande dificuldade de comentar, porque ele tem um formato que desafia muito a gente. Eu tô acostumada a ler livros que fazem isso, mas esse aqui talvez extrapole todas as formas, todas as estruturas, porque ele, além de ser narrado em primeira pessoa, primeira e segunda pessoa, ele tem um formato que é muito cansativo, intencionalmente cansativo. Aqui a gente vai ter, falando grosso modo, a história de um casal que era de militantes da esquerda no Chile e que lutou contra a ditadura chilena e tudo mais, faziam parte das células que promoviam, né, vários eventos para ir contra a ditadura, para lutar pela queda do Pinochet. Então a gente conhece um pouco sobre eles, mas nunca de uma forma muito óbvia. A gente começa numa narrativa visceral e muito direta dessas memórias dessa mulher que vai falando com o seu companheiro e a gente não entende muito bem o que está acontecendo a princípio. Então ela vai falando, você disse isso, né? Não, porque isso a gente já conversou, mas ela repete muitas palavras, ela faz esse vai e vem, ela gira muito em torno do mesmo assunto, especialmente no primeiro capítulo, então a gente fica meio perdido e também é muito pesado, né, entrar direto nesse turbilhão. Por isso que eu disse que ele é um livro que exige da gente, porque apesar de eu estar acostumada com narrativa desse jeito, com fluxo de consciência aqui, eu acho que ela deu uma extrapolada bem grande, assim, nessa forma narrativa, né? Então, é bem devagar como a gente vai conhecendo a história desses dois. Mais pro meio do livro, ela começa a contar da sua rotina presente, né? Da sua vida comum, porque essa parte da militância ficou no passado, né? Eles foram presos, foram torturados, enfim, voltaram e aí seguiram numa vida clandestina, com nomes diferentes e tudo mais. E aí ela vai contando da sua atualidade, de qual é o seu papel de cuidar de pessoas idosas. Então, ela fala muito sobre cuidar de pessoas idosas e cuidar do esposo, do companheiro ali, que tá também doente, tá na cama. E, aparentemente, a vida dessa mulher é só cuidar, né? E ela faz muita crítica ao pensamento de esquerda que é intransigente. Eu gosto muito disso, porque é sempre bom pensar sobre as coisas que a gente tem muita certeza, né? Sempre bom colocar para jogo, colocar em discussão o quanto essa militância está sendo efetiva, o quanto essa militância está sendo só
é uma forma de cercear a vida desses militantes, né? E ela sente muita solidão, sente muito abandono, foi uma pessoa educada para não precisar de nada, e aí ela se sente nesse conflito, né, de viver com pouquíssimos recursos, e faz a gente pensar em várias questões, né, várias questões de militância mesmo. Então, eu gosto muito desse livro, mas eu acho ele um livro difícil e um livro um pouco agradável de ler. Ele é bem indigesto e não acho que todo mundo vai gostar. Acho que é só aquelas pessoas que adoram um livro experimental, aí vão gostar desse aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre ele em vídeo, mas eu prometo que eu vou tentar, e aí qualquer coisa eu volto nele mais adiante. Li também nesse mês de setembro o livrinho do Clube Lê Latinos, meu clube amado, Antes da Liberdade, da Julia Álvares. Esse aqui tem tradução do Sérgio Tellaroli e foi publicado há bastante tempo pela Companhia das Letras. Essa edição aqui é de 2006 e eu torço muito para que ele seja reeditado e tenha uma capa digna, porque essa aqui não é digna. Essa capa aqui parece que é uma ode aos Estados Unidos e não é sobre isso o livro, tá? Mas aqui a gente tem a relação de uma personagem, que é a Anitta, uma personagem que começa o livro, ela tem 12 anos e que está tentando entender o que está acontecendo no mundo ao seu redor. O mundo ao seu redor é a República Dominicana no fim da ditadura do Trujillo, que foi um dos ditadores mais absurdos e sangrentos que a América Latina teve. Então essa menina está tentando entender o que está acontecendo na sua própria casa, na escola, na rua, e assim a gente vai conhecendo também um pouco dessa situação, desse contexto que ela vive. É tudo narrado de uma forma muito fluida, mas ao mesmo tempo ela consegue dar a dimensão do que está acontecendo, e é mais legal ainda porque essa menina, ela vai descobrindo as coisas e a gente também vai descobrindo com ela. Então o fato de ser uma narradora criança ainda no começo, faz com que a gente entenda essa ignorância, né? Entenda muito bem o que é não saber, não entender a vida, não entender a sua casa, a sua família, os movimentos dos adultos, enfim, é muito interessante ir conhecendo um pouco dos efeitos dessa ditadura para essa população. Mas eu já falei bastante sobre esse livro nesse vídeo aqui, então eu deixo para vocês a resenha, porque eu acho que vale muito a pena. Gente, não se deixem levar pela capa, leiam esse livro, foi uma das melhores leituras do meu ano, com certeza, daqueles livros que a gente acha assim, redondinho, perfeitinho, na dose certa, muito bem escrito, com uma maestria de narrativa e com personagens cativantes. Recomendo assim, sem sombra de dúvidas, para todo mundo. E aí eu tratei de terminar também, nesse mês, Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky, escritor brasileiro contemporâneo, que eu conheci no Cabine de Leitura da Companhia das Letras. Esse livro eu recebi de parceria com a companhia, inclusive, muito obrigada, eu amei essa leitura. É um livro bem diferente do que eu estou acostumada a ver na literatura contemporânea e isso é muito bom. O próprio Cherchenesky falou lá no encontro, né, que se espera um certo tipo de escrita dos autores contemporâneos, uma escrita voltada para si, uma escrita em primeira pessoa, e não é o que ele faz aqui. Aqui ele vai contar uma história bem diferente. Eu acho muito legal que ele faça isso. A gente tem aqui a história do Nicholas, que é um psiquiatra na década de 50 na Suíça. E ele vai falar sobre depressão, né? Sobre o que era antes chamado de melancolia, uma tristeza infinita pela qual vários pacientes dele passam, né? Ele trabalha numa clínica, num vilarejo, quase não tem população ali, e ele vive nesse conflito de tentar ajudar as pessoas e não vê efeito na psicoterapia, na psicanálise especialmente, né, na terapia pela fala. E ele é casado com uma mulher chamada Ana, e essa mulher ela vai se interessar por física e vai começar a trabalhar como jornalista para um grupo de cientistas, né, em Genebra, que seria a cidade maior ali da volta, né, a capital. E aí ele vai entrando nesse conflito cada vez maior, porque a sua esposa está ali entendendo certos assuntos, tentando buscar um sentido para a vida através da física, e ele não está vendo sentido nenhum, cada vez menos confiante no seu próprio trabalho, que é da psicanálise, né? E ele vai ter vários questionamentos. Eu acho que o livro é bem interessante, acho que ele traz questões que são fundamentais e que acompanham todo ser humano, tipo, qual é o sentido disso tudo? A gente tá vivendo um absurdo, não tem sentido a vida, a gente tá aqui pra quê? Vamos todo mundo morrer mesmo, né? Por que que o universo surgiu? Que é uma das coisas, assim, mais
terríveis a gente pensar, né? De como a gente não tem uma justificativa para isso que a gente vive aqui, para a Terra e tudo mais. É uma das questões que particularmente mais me preocupa, assim, quando eu começo a pensar nisso, e foi um pouco desafiador ler nesse sentido, porque eu estava me identificando muito com as questões, mas ao mesmo tempo eu acho que a prosa do Chartenesky é super fluida, super gostosa de acompanhar, e eu achei muito bem escrito o livro, inclusive a parte dos diálogos filosóficos que existem entre o Nicolás e a sua esposa. Eles falam muito sobre questões metafísicas, né? Existe Deus, não existe Deus? O que é a natureza, né? Essa força que rege tudo, que rege o universo, da onde vem, e esse conflito eterno entre a ciência e a fé mais ligada a uma religião. Então, gostei bastante do livro e eu recomendo para todo mundo que se interessa por esses temas, acho que vocês vão gostar também. Por fim, mas não menos importante, um dos livros que mais me surpreendeu neste ano de 2021, eu comecei a ler e li a maior parte em setembro e terminei no comecinho de outubro, mas estou considerando como leitura de setembro, o Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá, com tradução do Luiz Regis Gil. E esse livro veio pelo Clube Tortilha Livros, que eu vou deixar aqui embaixo informações, é um clube de assinatura em que a gente recebe a cada bimestre um livro, e esses livros que a gente vai recebendo ou são da Mundaréu ou são da editora Moinhos. Esse aqui veio pela Mundaréu, tem uma capa maravilhosa, a autora é catalã e eu fiquei embasbacada lendo esse livro. Ele foi com certeza uma das coisas mais bonitas que eu já li nesse ano e talvez na vida. É um livro extremamente lírico, mas assim, lírico de um jeito bom, de um jeito bem feito. É um livro que é difícil de classificar, mas a princípio a gente vai ter o quê? A história dos Pirineus, talvez. A gente vai ter um pouco da vida das pessoas num vilarejo pequenininho nessas montanhas que são os Pirineus, né? Que fica na região da Espanha, na fronteira com a França, mas que é do estado da Catalunha, né, que é um lugar muito de cultura muito forte e que, né, são chamados os catalães porque eles têm essa coisa muito diferente do resto do país, né, e eles têm uma relação muito forte com as montanhas. E aí o livro funciona praticamente como uma ode a essas montanhas, dá vontade de a gente ir lá e conhecer, porque a forma como é narrado e como a gente vê pela polifonia do livro, que diversas pessoas e coisas têm voz aqui, a gente vai ficando cada vez mais instigado por esse lugar que aparentemente é maravilhoso, né? E eu acho que com esse livro a gente volta a pensar no quão importante é o exercício da ficção, o exercício criativo, porque muitas das nossas literaturas de hoje são literaturas que falam do indivíduo, voltadas para o eu, voltadas para essas narrativas em primeira pessoa e tal, que falam muito do autor, ou então são autoficção, coisa que eu não gosto, né? Não sou muito chegada nessa autoficção, vocês já sabem. Mas, além da autoficção, os livros são muito voltados para personagens individualmente, né? E aqui não é isso que acontece. Aqui é um livro que vai trazer personagens que vão falar do lugar onde eles moram e que esse lugar influencia tanto a vida deles e é um lugar tão maravilhoso e tão potente, né? Essas montanhas que vão dançando com o passar do tempo e as pessoas fazem poemas para essa montanha e, enfim, tô falando várias coisas abstratas, né? Mas é porque a gente não tem realmente uma história única aqui. Se a gente fosse pensar em história única, até tem o Domenech, um personagem que abre o livro e que é um poeta, que faz poemas e tudo mais, só que logo no começo do livro ele já morre. E o resto a gente vai tendo outras narrativas para falar desse episódio. Os episódios vão se conversando entre si, ainda que cada personagem, cada voz narrativa traga outros elementos, a gente vai vendo respingos, né, desse fato inicial que era o Domenech lá, no começo do livro, e a gente vai vendo a vida dessas pessoas, desses animais, dessa floresta e dessa montanha. A gente tem narrativas, por exemplo, de uma corça, a gente tem também um urso falando, quando ele traz essa questão da caça, né, e a gente tem também várias mulheres muito potentes e que trazem uma outra narrativa para aquela que o Domenech iniciou, né, a Sió, por exemplo, a Mia também, que é filha da Sió e do Domenech. A gente tem outro personagem que é o Jaume, que também é um
um personagem muito importante para o livro e que vai aparecer em diversos momentos. A gente tem o Hilary, que é o irmão da Mia também. E, gente, é de uma diversidade e de uma beleza que fica muito difícil falar dele de forma concisa. O que eu diria para vocês é que é um livro que aquece o coração também por esse lirismo. No começo ele é bastante confuso, depois a gente vai se habituando com essa polifonia, que é uma polifonia que funciona, por incrível que pareça, porque tem muitas tentativas de polifonia, como por exemplo o livro do Mia Couto, né, que traz essa coisa da voz de outros personagens por documentos que fica muito forçado. Aqui não, aqui é orgânico, aqui é feito com uma maestria assim que fazia muito tempo que eu não via. A autora é super contemporânea, ela tem 31 anos e eu acho que tudo que a gente for ler dela vai ser desse nível de admiração, porque, olha, tá para nascer outra com essa força, assim, sinceramente. Esse livro deve estar disponível daqui a um tempinho, daqui a uns 2 meses, talvez, no site da Mundarel, então recomendo para vocês que fiquem de olho e que comprem, porque vocês não vão se arrepender. E é isso, falei bastante, tem muita coisa boa, teve muita coisa boa nesse mês passado, gostei demais dessas leituras, deu para ler muita coisa que eu queria há bastante tempo e espero que no próximo mês continue assim. Vou ficando por aqui, comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros ou se ficaram com vontade de ler ou qualquer outra coisa que vocês quiserem, porque esse espaço é para isso. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.